Fala, meus queridos, muito bom dia. Hoje, dia 20/6, sabadão, começando um sabadão, final de semana chegando, atualizando vocês a respeito do que eu tô vendo, da minha opinião sobre o mercado, né? Você que tem acompanhado o nosso canal sabe que não é nenhuma novidade, tá, pessoal? O que tá acontecendo aí? Ah, é taxa de juros, ah, é Fed, ah, é bababá, é contexto macro, é BBP, bababá. Pessoal, isso é só encheção de linguiça para você, tá? Mas o fato é, pessoal, que entenda uma coisa. O gráfico, ele te diz mais ou menos um norte e te dá mais ou menos as regiões de liquidez. Eu falei para vocês nos vídeos passados o que é região de liquidez. E região de liquidez se busca, se você tem uma região de liquidez abaixo, o que é que o mercado vai fazer? Ele vai mudar todo o contexto, vai aproveitar as notícias ruins para o quê? Empurrar o preço para onde eles querem, pessoal. Quem é eles, pessoal? O smart money, pessoal. O dinheiro inteligente. Aqueles que compram quando o mercado está na baixa, aqueles que compram em regiões de liquidez propositalmente pensadas, manipuladas para justamente tirar quem realmente tem que tirar do jogo. E só ficar eles porque quem vai lucrar são eles. E a gente vai seguir o rastro dessas pessoas. A gente vai seguir o rastro desses institucionais. A gente vai seguir o rastro dessas instituições, pessoal. Aqui não é lenga-lenga não. Aqui você vai encontrar conteúdo de verdade, tá? Então se inscreve no canal, curte e compartilha. Você que não acompanha o canal, você que chegou aqui pela primeira vez e você que já está acompanhando o canal, deixa seu like aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos para aqui para as análises, deixar vocês atualizados. Pessoal, se eu não fiz nenhum vídeo durante a semana é porque o contexto não mudou, pessoal. Você sabe que o contexto ainda é de queda. Eu vou botar aqui validar mais uma vez, eu vou trazer um estudo novo para vocês referente às regiões que eu espero, tá? Não só de Bitcoin, de Ethereum e algumas altcoins ali, passar ali um pouquinho pelos ETFs, né, e um contexto macro ali do que a gente está vendo no mercado. Bem, vocês que estão acompanhando atualmente aí as notícias, né, vocês que estão ali acompanhando o que está acontecendo com o Fed, taxa de juros, pessoal, taxa de juros continua na mesma coisa, tá, pessoal? Entre 3,5 a 3,75, a grande o próprio Powell deu uma fala hawkish aí nos últimos dias, e essa fala hawkish é o que? Um discurso mais duro referente a taxa de juros ser mantida ou ser aumentada até final do ano, né? Então existe esta possibilidade. Ele manteve a taxa de juros, a grande possibilidade para a próxima reunião, que é daqui a 40 dias, é manter ainda a taxa de juros, apesar de que quase metade do comitê, pessoal, como essa notícia aqui, ó, quase metade aproximadamente metade do comitê do Conselho do Fed, né, vê o aumento da taxa de juros em 2026 dentro das cartas, né, pessoal? Ou seja, cartas de tarô ali, né? Eles preveem isso, né? Então, existe uma possibilidade, caso não melhore, né, caso a inflação não diminua, existe uma possibilidade de haver um aumento da taxa de juros. E isso, pessoal, esfriou e deixou muita gente com pau mole, como muitos dizem aí, né, pessoal? Então, isso mexeu bastante com o brilho de muitos investidores e fez com que o mercado caísse, né, pessoal? Fez com que o mercado caísse. Mas o mercado não caiu, não foi por isso não. É porque o mercado tem que cair, porque tem que chegar nas regiões de liquidez que o institucional espera para comprar. Enquanto isso, a gente vai surfando esse movimento de espera, de DCA inteligente em alguns ativos, tá? Ativos importantes. Então, não é novidade, tá? Não é novidade, só ficar atento agora ao que o Fed vai fazer daqui a 40 dias, mas até lá o preço ainda vai continuar caindo, não espero alta absurdas referente ao preço, tá? Então é justamente nas regiões que eu falei para vocês. Então basicamente é isso com relação ao macro, tá, pessoal? De notícia importante dessa semana, tá? Comparando isso ao SDT, o que acontece? A pessoa sabe que se a taxa de juros aumenta ou se permanece a inflação aumenta, o que vai acontecer? As pessoas vão se proteger. E se protegendo, o que acontece? A nossa visão referente ao SDT continua válida, pessoal. Não houve nenhuma alteração referente a isso, porque esse gráfico aqui, ó, do SDT.D, do dólar tokenizado, é inversamente proporcional ao Bitcoin, né? Então, se é notícia ruim de renda variável, o pessoal sai da renda variável, vai para a renda fixa, vai se proteger, e o que acontece? Quem te protege, o gráfico sobe, né, pessoal? E aqui, olha a leitura que a gente vem dado para vocês, é que a possibilidade ainda é de alta, até chegar essa altinha aqui, ó, pessoal, capturar esse topo aqui, essa liquidez aqui,
deixou esse movimento aqui ainda para ser concluído, tá, pessoal? É assim que eu vejo. E aí sim, depois disso aqui, ó, a última queda acontecendo, a última pernada acontecendo, para aí sim nós vermos esses preços, o dólar se esvair para a renda variável, né, no SDT, no mundo cripto, tá? E aí chegar em patamares mais baixos, pegar essa liquidez toda aqui embaixo, né, pessoal? E é isso que a gente espera, só mais alguns meses, pessoal. Espera aí, aguenta firme. Você que tem caixa aí, vai fazendo DCA inteligente, acompanha o canal, tá? Vai escolhendo bons ativos, tá? Eu vou atualizar vocês. Falei para vocês que eu estou elaborando um Telegram, um grupo de membros, né? Na verdade é essa, eu estou preparando um grupo de membros. Eu não vou colocar aqui, pessoal, porque as informações que eu passo aqui é ouro, pessoal. É ouro. E assim, tem coisas que eu vou passar aqui para vocês, mas tem coisas que eu vou colocar num conteúdo exclusivo para as pessoas, porque nem todo mundo valoriza, pessoal. A verdade é essa, tá? Nem todo mundo valoriza. E eu pensei bastante referente a isso, e estou pensando bastante referente a isso, tá? Mas mesmo assim, no conteúdo público aqui que eu coloco, a informação vale ouro, então vai valer a pena você se posicionar no momento certo, nos ativos que assim você escolhe para fazer, tá bom? Bem, referente ao Bitcoin, olha só o Bitcoin, né, pessoal? Bitcoin, falei a vocês que a gente ainda tá esperando o Bitcoin em regiões mais baixas, né? Regiões mais baixas. Mas olha o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Deixa eu só fazer um mapeamento aqui para vocês referente ao Bitcoin. Olha só. O Bitcoin, pessoal, vai capturar, escuta o que eu estou dizendo, vai capturar a grande probabilidade. Vou até melhorar essa frase. A maior probabilidade de ele capturar novamente essas regiões aqui, tá, pessoal? Isso aqui é certo. Dele vir capturar essas regiões aqui de 58, tá, pessoal? Deixando alinhamento, armadilha. Pessoal, isso aqui com perto de um bloco mensal. Isso aqui é um bloco mensal muito forte, tá, pessoal? Então a grande probabilidade novamente não acabou o movimento de queda do Bitcoin. Pessoal achando que ainda é alta, infinita, vai daqui. Cuidado com esses canais que ficam falando a vocês que é alta infinita. Cuidado, porque ainda tem ineficiência deixada. O preço ainda pode revisitar patamares maiores entre 68. Pode, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vá agora. Ele pode revisitar esses patamares porque deixou essa ineficiência. Pode ser que ele não visite agora e deixe essa ineficiência para ser capturada depois, tá? Mas ele ainda pode fazer esse movimento de pega ladrão aqui, tirar os shortados, né? Porque a convicção agora é de maior queda, tirar, eliminar a galera e aí sim o pessoal acha, ah, não, agora não vai cair mais não. E aí ele vem e vara reto, captura todo esse fundo aqui. Falei a vocês da região de ineficiência aqui na casa dos 45, 46 do fundo anual. Falei a vocês que existe a possibilidade do alvo dessa pernada aqui, pessoal, vir para casa dos 52 mil dólares. Essa é a casa, esse é o próximo alvo que eu espero, o Bitcoin na casa dos 52, tá, pessoal? Tá bem nessa região aqui de bloco aqui, tá? Bem nesse bloco aqui, tá? E se perder aqui, já sabe que é a região dos 46 mil dólares, tá? Eu vou deixar aqui eu acho que eu já falei isso a respeito, mas eu vou refrescar na memória de muitos aqui com relação ao estudo que eu vejo que eu fiz um estudo de Wyckoff comparando os ciclos anteriores com este ciclo, tá, pessoal? E é bastante parecido. E eu vou mostrar aqui para vocês o que o Bitcoin está fazendo, tá? Bem, vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura para vocês entenderem o que eu vejo, tá? Isso em termos de comparativo. O que eu vi aqui, tá, pessoal? Nesse ciclo aqui, ó, no ciclo aqui de 2021, tá? O Bitcoin subiu, certo? O Bitcoin subiu. E na hora que ele atingiu o clímax, ele atingiu um buy clímax aqui, um clímax de compra, tá? Que não permitiu mais que ele subisse além desses patamares. E aí o que o preço veio? Numa resposta de um AR. Ele fez um AR bem aqui. Deixa eu só botar aqui, ó. Ficar mais nítido para vocês. Ele fez um buy clímax aqui. Aqui, bem aqui, tá? Depois ele fez um movimento de AR aqui, de um rally automático. Ele fez um MSOW, Minor Sign of Weakness, aqui, tá? Testando a região do AR, vendo a possibilidade se ainda havia demanda para essa região, e houve demanda. Ele fez uma, duas, três vezes a mesma demanda, atingindo aqui, comprovando que o final do ciclo não foi aqui, tá? Não foi nesse topo aqui. E aí o preço faz o que? Corresponde novamente a um movimento de teste na região aqui do PSY, tá?
Um teste bem aqui na região do PS, perdão. Bem aqui nessa região do PS aqui, ó. PSY, tá? Bem aqui nessa região. Ele faz um teste aqui nessa região aqui, ó. Aqui ele faz um UT sem a necessidade de UTAD, tá? Porque ele já tinha feito praticamente o time dele, o tempo dele de captura, de alta, né? E aí o que é que o preço faz? Faz um T, um Map Trust aqui, capturando além da região do Climax, só para comprovar aqui. E aqui ele começa a queda dele, fazendo o LPSY, né, pessoal? O último ponto de oferta aqui, outro ponto de oferta aqui, tá? Aqui ele faz a quebra da estrutura do AR, faz o MSOW aqui, o maior, que é já comprovando a queda, tá? E a direcionalidade que não era mais alta. Faz um backtest bem aqui, uma região de BTI testando o ICE. E aí ele conclui a sua queda, fazendo que o movimento aqui de lateralização, pessoal. Ó, essa região aqui, ó, essa região. Escuta o que eu vou dizer aqui para vocês, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Para você entender o que eu quero dizer, tá? Aqui, essa região aqui, esse contexto aqui, preste bastante atenção. Esse contexto aqui não foi contexto mais de uma queda expressiva, já foi final de queda, pessoal. Porque depois que ele testa a região de BTI aqui, tá? Ele vem e ele fica, ele bate, retorna para essa região, volta para essa região, faz o repique, volta, vai e volta. Ele fica aqui, ó, pessoal, 1, 2, 3, 4, fazendo com que essa região aqui, ó, esse cluster aqui bem criado aqui, ó, fosse um falso suporte, pessoal. Um falso suporte. Funcionou como falso suporte. Bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro, bateu cinco e todo mundo dizendo é alta, é alta, é alta, é alta, é alta, é alta. E aí muita gente posicionou o stop aqui, ó, achando que daqui o preço partiria, porque isso aqui foi um ótimo suporte a priori. Aí o que é que o preço faz? Uma última queda, uma captura de spring. Isso aqui é um spring verdadeiro, tá? Isso aqui é um spring verdadeiro. Quando você gera uma liquidez em uma região de bloco bem forte, faz um falso suporte, muita liquidez aqui, stops aqui posicionado, todo stop de compra é uma venda, todo stop de venda é uma compra. Aí o mercado faz com essa barra aqui, ó, pessoal. Essa aqui é uma barra muito proposital, pessoal. Isso aqui é uma barra proposital de preço, tá? Para tirar a galera do jogo, para forçar a galera que tá aqui, que estava pensando em compra, agora sair, ficar decepcionado e dizer, não, agora o preço vai cair mais. Aí o preço faz o que? Faz uma reversão. Ele vem, faz um LPS aqui, depois vem aqui, faz um SOS, volta para a região de teste, faz novamente um SOS aqui, já do Jack, volta para fazer um BU e aí faz um movimento de acumulação para uma subida, tá? Então o que é que o Bitcoin fez aqui? Aqui ele já estava terminando a queda, aqui ele já fez um CL Clímax. Vou mostrar para vocês. Acompanha comigo, tá, pessoal? Acompanha comigo. Aqui ele faz um CL Clímax, já numa região de acumulação, tá, pessoal? Aqui ele já faz um UA, tá? Um UA bem aqui curto, né? Eu vou colocar aqui que ele fez uma R aqui, ó. Ele fez uma R bem aqui nessa barrinha aqui, ó. Bem nessa barra que ele volta para retestar, tá? Faz um UA aqui, tá? Um App Trust Action aqui, tá bom, pessoal? Ele fez um R bem aqui, ó. E aí depois ele veio, testou, fez um teste bem safadinho aqui, mas foi um teste, tá? Mas foi um teste. Vou botar esse R bem aqui, tá? É bem nessa região aqui. Aqui, pronto. Ficou mais bonitinho o R aqui, né? Aqui um teste. Olha isso aqui. Tô fazendo essa estrutura aqui, tá, pessoal? Ó, essa estrutura aqui, ó. Tá? Ele faz uma. Aí aqui ele faz um outro teste. Vamos lá, para você entender. Aqui ele faz um outro teste. Tá? Tá bom? O minor sign não foi nenhum. Foi. Aqui foi um minor.
tá? Mas a cicla não importa, o importante foi o teste. Vou deixar um teste aqui, tá, pessoal? E aqui ele volta, faz o teste no meio do canal e aí faz sim o spring definitivo. E aí sim, aqui acontece o spring definitivo, captura de liquidez, para depois vir um movimento de LPS, Y aqui, ou LPS, perdão. E aí muda-se para um SOS aqui. Tô fazendo devagarzinho para vocês entenderem cada fase, tá, pessoal? E o que eu quero chegar lá na frente para vocês entenderem, tá? Isso aqui é comparação, tá? E aí sim ele faz o movimento de quebra de estrutura, tá? Uma quebra de estrutura aqui, faz o pivôzão de alta, ó, pivô, tá vendo o pivô? E aí sim faz o boss aqui, e aí pau na máquina e alta infinita para o Bitcoin, tá ok? Então aqui, basicamente, o que o Bitcoin fez no ciclo passado foi isso, tá, pessoal? Foi isso. Aí a gente vem para um movimento, isso, movimento lateral. Aqui foi uma distribuição, ó, aqui foi uma distribuição, aqui foi uma acumulação, e aí sim o preço andou, tá? E agora, o que é que a gente está fazendo? Acompanha comigo o raciocínio. O que é que a gente está fazendo aqui? Desculpa. Vamos lá. Olha o que, é que o preço está fazendo aqui, tá, pessoal? Vamos alinhar aqui, tá bom? O que é que o preço está fazendo aqui? Vou botar aqui bem aqui. Isso aí, isso. Pronto. O que é que o preço está fazendo aqui, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente tem uma região de buy clímax, certo? Buy clímax aqui. Um PSI aqui. Vou botar bem aqui o PS. PSY, tá? Último ponto de o preliminar suporte, último ponto de clímax de compra. Aqui houve o AR, o rally automático correspondendo a essa região. Automaticamente fez um minor sign of weakness aqui testando a região do AR, tá? Mostrando que tinha demanda ainda, que não tinha acabado o interesse na alta, né? E aí agora a gente vem para um movimento aqui de UT, tudo isso aqui é um UT, tá? Um uptrust. Alguns chamam esse movimento aqui de um T e o TAD, tá, pessoal? Que ele fez um T e depois fez um TAD aqui. Eu não descarto essa possibilidade também, tá? Mas não muda nada a leitura. Para mim é tudo um T aqui, tá? Eu estaria convencido se fosse um TAD. Como eu estou fazendo uma leitura macro, tá? Esse TAD está muito curto aqui, tá? Poderia vir aqui mais ou menos no meio da estrutura aqui para depois vir fazer um TAD aí sim com a captura convencida aqui de todo o movimento, mas ainda assim tudo um T, tá? Alguns vão dizer o TAD, Uptrust After Distribution, mas para mim é um T ainda, tudo aqui é um T, tá? Eu vou considerar isso aqui tudo com T porque isso aqui é uma região, tá? E aqui você tem um last point support. Você tem agora um minor sign of weakness, o major, né? Major sign of weakness aqui. Agora você tem o retorno fazendo a região do BTI, que é a região de retorno para retestar e ver se tem oferta na região do AR. Ok? Veio retestar essa. Tinha oferta nessa região, o preço veio e testou e opa, tem sim. Fechou essa ineficiência e agora o preço voltou à queda. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse movimento aqui, tá? Deixando esse alinhamento aqui atrás. Convencendo de que toda alta que vier aqui é para cair, pessoal. Não caia no com duvidar, é para cair. Tem uma região aqui que funciona como um suporte, tá? Esse bloco aqui é gigantesco de suporte, realmente tá mais forte, tá? Devido ao ciclo passado, essa região aqui é toda forte. Então aqui ele está criando um movimento de opa, bateu, comprou, bateu, comprou, bateu, segurou. Aí ele vai ficar aqui, ó. Ele fica segurando aqui, ó. Ele pode vir aqui, subir um pouco, bater, subir um pouco aqui, bater. Ele pode ficar sambando aqui, pessoal, fazendo com que essa região aqui, ó, o pessoal convença o pessoal de que, poxa, tá batendo e tá segurando. Aí o pessoal, os traders aqui, ó, começam a abrir long, 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 long. Você acha que eles estão botando stop aonde, pessoal? Diga pra mim aí. Ou aqui, ou aqui. Estão enchendo de stop aqui, ó. Enchendo essa região de stop. Essa parada aqui, pessoal, foi proposital, ó.
esse toque aqui, ó, desse candle aqui, ó, parado aqui, ó, é proposital para chamar liquidez para o lugar onde eles querem. E qual é o lugar que eles querem comprar? Mais embaixo, pessoal. Porque onde tem liquidez, o preço empurra. Eles só fazem só um toque aqui e o restante das ordens que estão aqui, ó, vão fazer o resto até chegar nas regiões onde eles querem, pessoal. Tá? Regiões abaixo ali de 52 mil dólares. Essa é a região que eu espero o Bitcoin agora. E quiçá chegue na região dos 47. Eu não vou esperar chegar nos 46, 47 para acumular Bitcoin. Né? Abaixou de 60 aqui, eu já estou comprando Bitcoin. Fiz a primeira compra, estou esperando mais um pouco para comprar mais Bitcoin aqui. Então, pessoal, basicamente, essa é a visão, pessoal, que se assemelha. Olha como é que é semelhante, né? Você está vendo aqui essa região aqui, que eu fiz a leitura do ciclo passado. Tá vendo aqui até o BTI? Tá vendo aqui, pessoal? Primeira leitura. Olha a segunda leitura como tá semelhante. Viu como tá semelhante? Tá vendo aqui, pessoal, como tá semelhante? Agora, o que que a gente está vendo aqui agora? É por isso que eu espero que isso aqui seja uma acumulação. Não vou cravar ainda porque ainda o preço está sendo construído, tá, pessoal? Não vou dizer vai fazer a mesma coisa, só estou dizendo a vocês que têm confluência, tá, pessoal? E aí, o que que acontece? Analisando aqui o contexto do macro, você tem aqui. Eu vou tirar até essa. Vou botar aqui de outra cor, tá, pessoal? Para não confundir vocês. Vou botar aqui num branco. Pra, não, isso aqui não. Vou botar aqui. Perdão. Em cor branca para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aqui você tem um biclímax, certo? Dessa região aqui, tá? Agora eu vou olhar essa estrutura aqui, ó, pessoal. Essa estrutura aqui, ó. Ó, essa estrutura aqui, tá? Você tem um biclímax aqui. Aí aqui você tem um rally automático, uma R, como eu já li para vocês das vezes anteriores, tá? Olha só. Agora você tem um teste. Aqui você tem um teste. E aqui você tem um A, tá? Um A. Aqui você tem outro teste, tá? E aí que eu quero que vocês entendam. Ele pode ficar sambando aqui, pessoal, fazendo essa lateralização, esse enchão de linguiça, enchendo de stop aqui embaixo, tá? O preço pode demorar um pouquinho ainda para cair. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, não caiu ainda, ele vai ficar aqui nessa enrolação, nessa faixa de preço aqui, ó. Nesse range aqui, ele pode ficar nessa faixa de range aqui, ó. Ó. Por um mês, semanas. Ficar aqui, ó. Sambando aqui, ó. Bater aqui, sambar aqui, bater aqui, sambar aqui, ó. Ficar aqui, ó. O preço pode fazer isso, tá, pessoal? E não se surpreenda se o preço fizer isso. Porque ele pode se assemelhar a falso suporte, criar um falso suporte aqui, ó. E a galera começar achando que isso aqui é um falso suporte, como eu expliquei a vocês, encher de liquidez e o preço varar para baixo, fazendo um movimento aqui de quê? De captura, né, pessoal? Fazer esse spring aqui final, ó. E é isso que eu espero que o preço faça. Fazer esse spring final aqui, ó. Ó. Olha só. O spring aqui. Tá bom? E aí sim a gente concluir o movimento de quê? Esse movimento aqui, ó, pessoal. Dessa estrutura aqui, ó, que está sendo formada para fazer esse movimento aqui, ó. Voltar, testar, voltar aqui, tentar cair, aí depois aqui ele bater uma barra igual essa aqui, ó, pessoal, ó. Igual essa aqui, ó, cadê? Igual a essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa barra aqui, tá vendo essa aqui, pessoal? Tá vendo aqui? Essa barra aqui, tá vendo? Uma barra dessa, pessoal, uma barra dessa de ignição, essa barra aqui, pessoal, é a barra que diz assim, ó, agora acabou tudo, vamos vender tudo, corra para as colinas, o Bitcoin vai a zero. Bitcoin morreu, essa é a barra que ninguém quer ver no bear market, essa é a barra que todo mundo sai correndo, essa é a barra que você borra de medo, essa é a barra que você segura o dedo para não comprar mais achando que vai cair, que vai agora, que o mundo vai acabar, que não tem mais jeito, que cripto acabou, que não tem mais segurança nenhuma. Essa é a barra aqui, pessoal, que toca o terror no mercado, essa aqui, ó, essa final aqui. E eu espero que vocês que estão acompanhando o canal estejam atentos a caso uma barra dessa que aconteça aqui, ó, pessoal. Depois que o preço começar a sambar aqui, ó, pode sambar aqui um pouquinho, ó, e depois vier uma barra assim, ó. Não tenham medo, pessoal, não tenham medo, ó.
uma barra vinha aqui gigantesca, ó, da tromba do elefante, do Hulk aqui, ó. Não tenha medo de comprar aqui nessas regiões, tá? Tô avisando a vocês para vocês já ficarem atentos a esse movimento aqui, que pode ser possivelmente esse movimento aqui, ó. E aí o preço batendo nessas regiões de ineficiência aqui, ó. Fazer um movimento de retorno, vir aqui sambar com uma fraqueza, dizer assim, agora vai cair, aí o preço fazer isso aqui, ó. Voltar a fazer um LPS e aí, tchau e benção. Tá bom, pessoal? Então eu já estou avisando a vocês de antemão que pode acontecer. Se houver, pessoal, alguma variação de mudança de leitura, eu vou avisar vocês, tá bom? Mas olhe, note a semelhança como está sendo construída aqui e como está sendo construída aqui, pessoal. Tá bom? Não quer dizer que o preço vai fazer a mesma coisa. Mas eu estou dizendo que está sendo construída uma narrativa e pela leitura de Wyckoff eu consigo mapear que existe uma leitura coerente, convincente até de uma probabilidade maior do preço acontecer e fazer isso, tá? Justamente pelas confluências de região que eu estou vendo de alvos, né? De alvos, tá bom, pessoal? E olhando a Wyckoff de uma outra maneira, olhando o Wyckoff de uma maneira, eu vou apagar isso aqui para vocês entenderem. O Wyckoff de maneira inclinada, pessoal. Para vocês entenderem. Deixa eu pegar isso aqui. Para vocês entenderem o que é que o preço está fazendo aqui, tá? Anote as semelhanças, tá, pessoal? Vou fazer aqui um movimento desse canal aqui. Vou pegar esse canal aqui. Tá bom, pessoal? E vou fazer a leitura com vocês, tá? Você tem um PSY aqui. Você tem um Biclimax aqui. Aqui você tem uma R. Aqui você tem um teste. Secondary test. Aqui você tem um UA. Upthrust Action, bem aqui. Aqui você tem um MSOW abaixo da região do AR. Falei a vocês que o Wyckoff é funcional, né, pessoal? Isso aqui é um minor, tá? Não é major. Minor. O minor que só corresponde ao teste de fase B, tá, pessoal? Por que é minor, pessoal? Porque é fase B ainda, tá? Fase B é isso, ó, pessoal. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma fase A de Wyckoff. Terminando aqui no secondary test. Fase A. Essa é a fase A. Aqui é fase B, pessoal. Tudo que acontece na fase B de Wyckoff é teste. Teste em cima, teste embaixo, teste em cima, teste embaixo. Note que o Wyckoff é o que? É fase A, né? Fase A. Uma fase B. Fase B é a fase de quê? Fase de teste, pessoal. É quando o preço vem, bate aqui, bate aqui, sobe aqui, vem aqui, faz isso, né? Ele faz essas vezes falsas capturas, mas não terminou. É só teste, 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 teste. Teste de oferta, teste de demanda. Teste de oferta, teste de demanda. Teste de oferta, teste de demanda. Tá bom? E ele só acaba, a fase B só acaba quando acontece o spring e o rompimento da estrutura, seja para spring ou TAD, tanto faz, né? Que é o último movimento, seja para uma acumulação ou distribuição. Então o preço ele vai fazer um movimento de testes, aqui, ficar aqui sambando, para depois ele fazer a captura final ou para cima, mostra, ou para baixo, mostrando que é uma acumulação, ou para cima, ó, teste, 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 ou para cima fazendo o TAD, captura de liquidez, volta, retesta e aí rompe. Quando rompe, essa fase C é comprovada como uma fase de final de toda uma estrutura. Foi uma causa construída para gerar um efeito depois, tá? Então aqui eu estou em fase B. E aqui, ó, pessoal, ó, teste aqui. Tô demorando até demais, né, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam, pessoal, tá? Tô mostrando aqui o contexto técnico da coisa, tá? E aqui você tem um spring final. Por que é o spring aqui, pessoal? É simples. Porque você tem um spring, você tem um LPS, o último ponto de suporte, né? LPS aqui, perdão, um LPS. E aqui você tem um SOS que quebra a estrutura, pessoal, ó, SOS aqui, SOS, e aqui você tem um backtest bem aqui nessa região, ó. Aí eu lhe digo, pessoal, é linha de tendência, pessoal, um BU, e aí sim você faz um jack aqui, final,
tá? Um jack que é o que? Nada mais é do que o pivô de alta, né, pessoal? Nada mais é do que o pivô, ó, pivôzinho de alta, faz outra estrutura de reacumulação aqui e aí vara para cima o preço. Mas note, pessoal, que o que eu quero dizer para vocês é que essa estrutura inclinada mostra. Ai, pera aí. Aqui, pronto. Que essa estrutura inclinada está muito coerente com o que o preço está fazendo agora. Gravou isso aqui? Gravou isso aqui? Você tem um preliminar suporte, buy climax, um AR, um teste, um UA. Ó, eu falei a vocês que o A é linha de tendência, tá? Eu estou trabalhando agora as linhas de tendência do buy climax e do AR, ó. Tá vendo que o preço trabalha sempre nessa faixa aqui, nesse canal? Pois então, ele está trabalhando lá, né? Agora acompanha comigo. Vamos lá. Acompanha comigo aqui agora, pessoal. Eita, o que que o preço está fazendo aqui? Sair daqui. Pronto, pronto, pronto. O que que o preço está fazendo aqui? Vamos lá. Traçar o canal. Falei a vocês que toda perca de linha de tendência nem sempre é, pessoal. Nem sempre é rompimento, né? Falei a vocês, não foi? Que o pessoal disse, ah, rompeu a linha de tendência e agora é alta. Aí o preço faz e toma uma pancada dessa, ó. O pessoal acreditando, ah, rompeu a linha de tendência, agora eu vou fazer o teste para subir. Aí o preço faz isso, ó, pum. Você bota aqui o posicionamento, toma um stop e vai para baixo. Não é assim? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Bastante cuidado mesmo. O que é que a gente está vendo aqui agora? Vamos lá fazer a leitura para vocês entenderem o que você está fazendo. Um preliminar suporte. Um buy climax aqui. Note a semelhança, viu, pessoal? Eu quero que vocês se atentem à semelhança do que o Bitcoin está fazendo, tá, pessoal? Uma R aqui. Aqui você tem um teste. Tá? Um teste aqui. Aqui eu posso considerar um teste interno, tá? Outro teste aqui interno. Eita. Outro teste interno. Aqui. Teste interno. Aqui você tem um MSLW minor, ainda não terminando o teste, tá? Não terminando o teste. Tá? Ainda em fase B, tá bom? Aqui você tem um UA, um Uptrust Action, bem aqui. E agora o preço está indo fazer o que, pessoal? Você que vai dizer, ó, você que acompanhou essa leitura aqui. Você que acompanhou essa leitura aqui, ó, vou deixar aqui bem nos dois gráficos. Ok. Depois do A, o preço fez um. Depois do A, o preço fez um MSOW. Aqui, o preço fez um MSOW, mas depois um A. Eu poderia colocar o A aqui, poderia, mas ele fez um A aqui, tá? Um uptrust mais convincente aqui. E aqui, pessoal, depois desse movimento, o preço faz o quê? Um possível spring. Eu estou esperando o spring acontecer lateral aqui. Bem aqui, tá? Retestando essa linha de tendência aqui por baixo, ó. E aí fazer um movimento assim, ó. Fazer um movimento aqui assim, ó. Ó, ó. Fazer o spring, captura, voltar, testar, entendeu? Fazendo com que essa leitura lateral, ó, seja confirmada. Então você tem confluência tanto na pernada de baixa do Bitcoin, ó, tanto na pernada de baixa, tá bom? Quanto na pernada de reacumulação horizontal, quanto tá aqui, ó, pessoal, ó, tá vendo? Você tá vendo a semelhança, pessoal? Então, e olhe que eu estou falando aqui de regiões de confluência. Eu não estou pegando aqui para ficar desenhando para vocês, colocando sigla. É para vocês entenderem qual é o contexto. Bom, eu estou esperando, pessoal, então, debaixo dessa análise aqui, eu estou esperando a última queda do Bitcoin. É quando uma barra aqui possivelmente pode ser assim, o preço continuar sambando aqui, ainda vir uma captura final e aí mostrar a intencionalidade na captura de liquidez nessa região aqui no último topo e aí sim fazer um movimento de alta. Eu vou esperar o preço fazer esse movimento chegar em região de 45 para acumular. Eu não sei qual é, onde é que ele vai segurar. Ele pode segurar aqui no 52 aqui mesmo, só fazer um movimento pequeno aqui de spring e depois voltar. Eu não sei qual é o tamanho do spring.
Então, mas o que que eu me atento? Eu me atento de que eu estou em fase final de queda. Porque todo spring, pessoal, é uma fase final de queda. E eu quero que vocês entendam que essa fase final de queda não é fase para você ter medo. Se ter medo, você tem que ter medo, pessoal, é quando o preço está aqui em cima. Aqui em cima você tem que ter medo. Mas aqui embaixo não. Aqui embaixo você tem que ter caixa para você comprar. Tá entendendo, pessoal, onde é que eu quero chegar? E se o preço fizer esse movimento de spring, depois LPS, depois SOS, BU, e aí vai fazer o jack, o pivô de alta que a gente chama, reteste do pivô, e aí ele vai fazer a alta da bull run que a gente espera. É assim que eu espero comprar Bitcoin. É assim que eu estou vendo por Wyckoff a leitura de Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então, confluência com o ciclo passado tem bastante. O preço tá parecendo, tá bizarro, a semelhança, pessoal, tá bizarra, tá bizarra, tá bom? Eu vou deixar vocês atualizados referente ao Bitcoin, é isso. Não tem segredo. Se você for olhar aqui no gráfico diário, né? Vamos analisar aqui o gráfico diário, então no semanal. O diário, o que é que o preço está fazendo aqui, pessoal? Tá? O preço está se mostrando, se sustentando aqui em cima, né? Nesse canalzinho aqui, ó, de alta, tá bom? Fazendo um canalzinho aqui de alta, né? Fazendo movimento de Sell Climax, AR, teste, UA, ou um T, né? Aqui é um T, porque o movimento de baixa vai continuar, né, pessoal? Eu ainda acredito nesse movimento aqui, ó, fazer esse movimento aqui, ó, e pau para baixo, tá? Então aqui o que é que eu vejo? No diário, por Wyckoff, é isso, ó. Por Wyckoff é isso. Eu vejo aqui um Sell Climax, bem aqui. Eu vejo aqui um Sell Climax aqui, um AR aqui, um teste aqui, um UT aqui, um teste com um MSOW aqui em fase B, aí sim para vir, se possível, o preço pode já vir aqui, fechar uma ineficiência aqui e varar para baixo, tá, pessoal? Já pode ir. Se houver a necessidade, escuta o que eu estou falando, se houver a necessidade de captura dessa região dos 68, o que é que o preço vai fazer aqui? Alta infinita, pessoal? Não! O que é que vai acontecer aqui? Fechar essa ineficiência, concluir um map trust after distribution aqui, um UTAD bem aqui, fazer o UT aqui, o UTAD aqui, com o AR aqui, olha só. E aí sim, ó, fazer o LPS, LPS, LPS e pau na máquina, quebrando essa estrutura aqui. Tá bom, pessoal? Então não se espante se o preço, pô, se quiser chegar nessa 68, ele pode, tá? Ele pode. Se ele está demonstrando essa força, até então não, tá? Então, quem gosta de operar curto prazo, médio e longo prazo, queda. Curto prazo, possível alta, podendo chegar no 68. Se não chegar no 68, o que é que acontece? Ou você faz um DCA inteligente chegando aqui nesse bloco, e aí você tenta pegar um movimento de retração para um stop técnico aqui, para surfar um movimento de baixa, ou automaticamente, se você for estopado aqui, porque faz parte, tá, pessoal? Você não vai adivinhar, aqui não é adivinhação, pessoal. Aqui é probabilidade e de você ver a possibilidade. Se no curto prazo o preço houver um movimento de alinhamento de fluxo aqui nessa região aqui dos 66, 65, o preço voltar para essa região e aqui no curto prazo, num 15 minutos, numa hora, você vê um alinhamento de fluxo aqui, rejeitando esse bloco aqui sendo forte oferta para o preço rejeitar aqui, você pode fazer uma operação estruturada no curto prazo com stop técnico aqui e descer. Tá? E se o preço não mostrar intencionalidade de queda aqui, ele vai demonstrar intencionalidade de queda aqui, fazendo o TAD que ele precisa fazer aqui, fechando essa ineficiência e aí sim descendo, tá? Duas possibilidades de trade, ou um trade mais curto aqui com stop aqui, ou um trade aqui sim mostrando fechando essa ineficiência, ou você pegar um segundo momento de trade aqui com stop acima desse topo aqui, tá? Duas possibilidades de trade para quem gosta de operar curto prazo. Tô dando a cal aí, viu, pessoal? Tô dando a cal, tá bom? Então, basicamente é isso. No Bitcoin, não tem segredo, pessoal. Ainda é queda, mas trabalhando nessas regiões aqui, tá? ETF saída, pessoal, não tem interesse de alta, como eu falei a vocês, o institucional está com não está acumulando ainda Bitcoin, né? ETFs no pessoal do institucional de ETF, tá? É só saída, ó, com uma compra pequena aqui, mas é só saída, tá? Só saída nos últimos dias, então espere queda ainda mais com esse discurso do Powell, espere queda porque a região de liquidez ainda não foi capturada, né? Altcoins, pessoal, altcoins, o que está acontecendo com altcoins? Mesma coisa que eu falei a vocês, pessoal.
uma sofrência e uma última queda das altcoins ainda, tá? Fraqueza das altcoins, captura de liquidez dessa liquidez deixada, dessa ineficiência deixada. Eu não sei até que ponto vai essa queda, porque isso é bem relativo, tá? Porque como é uma queda de todo o mercado de altcoins no total 3, tá, pessoal? Eu tô no total 3 semanal, eu não vou adivinhar aqui onde o preço vai, até onde esse capital das altcoins vai se esvair, tá? Mas que ele tem alvos aqui para pelo menos chegar perto da metade, se já está em 400 bi, ele pode chegar em 280 bi, né? Uma baixa aí praticamente de 50%, né? Quase 50% aí, né? Uma média aí, 40% por aí. Então, o mercado das altcoins pode sofrer ainda uma baixa de 40% de valores de mercado. Muitas altcoins se esvaindo, né? E aí cumprir justamente a última queda que eu espero para algumas altcoins, tá? E algumas já estão mostrando esse movimento, tá? Então, o capital ele vai continuar saindo das altcoins por um período, tá? Curto de tempo. Pelo menos o que eu espero aí até outubro, setembro, outubro, é essa última queda aí final, tá, pessoal? Então, algumas altcoins vão sofrer mais um pouquinho, tá? Então, você que já está, né, comprando altcoins, tenha a ciência de que ainda há possibilidade de queda. Há um DCA inteligente para algumas altcoins, tá? Não espere para acumular, vai acumulando aos pouquinhos algumas altcoins estratégicas, nada de ficar fazendo loucura, tá? O percentual da sua carteira, mas eu ainda espero uma queda para elas. Referente ao Ethereum, tá, pessoal? Muito fã com relação ao Ethereum, juntando todas as notícias. Você junta o macro, junta a inflação, taxa de juros, contexto de Bitcoin, o contexto das criptomoedas, e aí você tem o Ethereum, pessoal. O falando aqui, né? Que o último FUD de revelação do Ethereum foi o último FUD do Ethereum foi revelado por um ex-contribuinte, né, um cofundador, né, do Ethereum Core, o Trent Van Epps, esse nome desse cara aqui, ó, Trent Van Epps, esse cara, tá? De que a rede do Ethereum poderia encarar uma crise de FUD nos próximos 3 a 9 meses, tá, pessoal? De acordo com ele, 30 milhões é necessário anualmente para assegurar a sustentabilidade da fundação do Ethereum, incluindo mudanças, atualizações de protocolo, né, da fundação do próprio Ethereum, né? Então, ele acredita que, como ele está saindo, né, o Vitalik está fazendo uma reformulação para algumas coisas, inclusive atualizações de protocolo, essa questão do computador quântico, né, fazendo esses estudos com relação ao próprio protocolo do Ethereum se atualizar com relação a isso, os estudos. Então, ele está fazendo uma limpa em algumas pessoas do próprio sistema do Ethereum ali, né, devido à complexidade do Ethereum, né, os gastos eles continuam sendo feitos, né, mas isso tudo de acordo com o Tom Lee, que é esse cara aqui que é da Bitmain, né, é uma das maiores empresas que acumulam Ethereum no mundo, né, ele está dizendo que sofrer insolvência por causa disso é algo muito difícil, tá? Que não vai faltar dinheiro para o Ethereum com relação a o que muita gente está dizendo aqui, que o Ethereum está em meio à crise, mas é o que ele falou aqui, ó. Em minha opinião, é zero chance de acontecer algo no Ethereum, do Ethereum ir a zero, né? De acordo com ele. Então é um fund assegurado. Então essa questão de fund, de notícia, ele está tentando amenizar aqui a fuga de capital, mas que ele mesmo está acumulando, tá, pessoal? Esse cara aqui acumula a rodo Ethereum e é como se não houvesse amanhã, tá? Que o Ethereum gera o chance de uma crise acontecer para o Ethereum, diz Tom Lee, tá, pessoal? É estranho, mas por isso que o Ethereum aí tá dizendo assim, mas o Ethereum tá caindo por causa do FUD, é crise, é isso, aquilo, outro, o Ethereum vai acabar. Pessoal, toma muito cuidado, como eu falei a vocês, né? Existe aqui a saída no ETF de Ethereum, ainda continua saindo, tá, pessoal? Continua saindo e prova viva do que? Do que, pessoal? Do que eu falei a vocês, pessoal? Ainda temos margem para uma liquidez nos US$ 1.300. Alinhamento aqui, mesma coisa do Bitcoin. E alinhamento aqui, com contexto de liquidez aqui embaixo. US$ 1.300. Eu espero o Ethereum chegar em US$ 1.300, tá? E aqui não se fala mais nisso, é compra no Ethereum e acabou. Vocês estão cansados de saber. Se vai a US$ 1.000, pessoal, aí eu já não sei, tá? Aí eu já não sei. Então, se for a US$ 1.000, vai ser um presente, né, pessoal? Então, Ethereum não tem o que pensar, né? É DCA inteligente nessa. Chegou nessas regiões, pessoal, não tem o que fazer. É DCA de compra, tá? É DCA de compra no Ethereum, como falei a vocês, tá? Eu vou atualizar vocês, só deixar aqui um bônusinho para vocês com relação a XLM, Estelar, né? Que essa é uma das moedas que estão em ETFs, né?
muito ETF criado, principalmente o pacote lá que eu falei pra vocês do vídeo passado do CME Group, pensando em acumular XLM, mas o que é que eu vejo na XLM aqui, tá, pessoal? Vou fazer uma leitura com vocês aqui de um choque bem feito aqui, tá? Eita. Fez o choque, fez o movimento de alta, mitigação, alinhamento de fundos, não capturou fundos, fez uma nova alta, fez um novo choque aqui, tá? Mostrando que toda essa baixa do ciclo passado já foi engolida e agora está fazendo o que? Uma nova mitigação, né, pessoal? Chegou em região de OTE na casa de 0,89. Essa aqui é uma região de compra, mas ele não tocou esse bloco. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Isso aqui é perigoso. Apesar de já saber que estamos em região de alta região de compra na Estelar, sim. Na Estelar já está em região de compra. Mas o que eu quero saber é o seguinte: é esse bloco que não foi tocado. Tá? Esse bloquinho aqui, ó, pessoal. Esse bloco aqui no mensal, tá? Eu estou no mensal aqui da Estelar. Esse bloco que originou toda essa alta, ó, pessoal. Que originou toda essa alta aqui, ó. Tá vendo essa barra aqui gigantesca de um mês só? Isso é absurdo, né, pessoal? Mas um mês só. Esse bloquinho aqui foi que originou toda essa alta de quebra da estrutura de baixa. Ela vinha numa estrutura de ciclo passado de baixa, e quem quebrou essa estrutura fazendo esse choque aqui foi essa barra aqui com esse bloco. Esse bloco aqui é fortíssimo, então esse bloco não foi tocado. Então, para achar que mesmo em regiões de OTE agora o preço vai fazer isso aqui, devido também ao contexto do Bitcoin, eu ainda acho que a Stellar vai fazer esse movimento, tocar nesse bloco novamente aqui na casa dos 10 centavos, e aí sim ela fazer um movimento de alta aqui, tá? Não perdendo essa região. Ela pode, pessoal, ainda mais pegar essa liquidez toda aqui deixada anterior, desse bloco aqui, ó. Ó, esse bloco aqui, ó, vou deixar aqui para vocês, ó. Tá? Não se espante de você poder ver a Estelar também abaixo de 10 centavos aqui, ó. Essas são as regiões que eu esperaria a Estelar chegar para pegar a Estelar e comprar. Porque se ela defender nesse bloco, o pessoal não tem o que pensar. Ela defendendo nesse bloco aqui, ó, porque é muito forte esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui na casa dos 10 centavos, eu não tenho que pensar, era compra aqui sem pensar no amanhã, tá? Mas ela pode fazer só um toque, um leve toque, fazer uma captura de liquidez aqui, ó, nesse bloco, porque ela deixou liquidez alinhada aqui embaixo, ó. Essa liquidez alinhada, tá? Então, eu possivelmente compra aqui, ó, nessa região abaixo de 13 centavos. Aqui tudo é compra na Estelar, tá? Sem medo de ser feliz, tá? Eu acredito que ela não vai fazer isso aqui não, tá, pessoal? Não acredito, porque contexto, deixando ineficiência aqui ainda, ó, um residual aqui, com perto de um bloco, alinhamento aqui de fundo, pessoal, isso aqui é uma armadilha, tá? Então é o que eu vejo nela, tá? Se não romper topo, se esse movimento aqui não romper esse topo aqui, ó, pessoal, se esse movimento não romper esse topo, o que, que ela tá me dizendo? Que a liquidez não é aqui em cima, a liquidez é aqui embaixo, é esse fundo, tá? Prestem bastante atenção a isso. Toda vez que o preço vem, faz e tem uma resposta de repique, bem, peraí, qual é a finalidade para mudar a tendência? É que ele rompa o topo anterior. Se ele não rompe o topo anterior, não tem força para nem chegar nesse bloco aqui, pessoal, o que que acontece? O preço vai buscar aqui, vai buscar a região daqui do fundo, tá? Esse é o próximo pavio aqui a ser capturado perto desse bloco mensal de alta, né? Que é onde o institucional entrou pesado. Então, a grande probabilidade, com o contexto que a gente está vendo, é baixa, né, pessoal? É isso que eu vejo para Estelar. XRP atualizando, olha ela aí, pessoal. Falei a vocês o que? Que XRP tinha tudo para chegar nos patamares abaixo de $1. E tá onde? Tá fazendo o quê? Mesma coisa, pessoal. Ainda não fechou ineficiência. Pode esperar XRP abaixo de $1. Pode esperar, pode esperar. Se você gosta do ativo, pode esperar acumular em regiões de 80 centavos, 90 centavos, porque é compra. Ela não vai subir enquanto não capturar isso aqui, ó, pessoal. Ineficiência deixada, perto de bloco mensal, de estrutura, entendeu? Então, apesar de que a gente está já em região de compra, já, né, pessoal? Está em região de compra. Abaixo disso aqui, ó, abaixo dos 1,40 é compra, tá? Mas isso é para quem gosta de segurar e de ir ao extremo, né, em compras expressivas do ativo, tá, pessoal? Então, o XRP é compra abaixo de $1 aí.
vai fechar em ineficiência, ainda é queda para XRP, como eu já falei a vocês nos vídeos anteriores quando eu fiz análise XRP. Então, só atualizando vocês o que é que o preço está fazendo nas nossas leituras, tá? E hype, né, pessoal? Nossa, Hyperliquid, o pessoal agora falando, pregando que Hyperliquid é lua infinita, vai para $1.000 e que PV deve parar. Pessoal, toma muito cuidado com essa galera de narrativa, tá? Eu falei a vocês, a gente vem acompanhando a Hyperliquid já há um tempo, porque eu esperava e ainda espero a Hyperliquid abaixo de $20. Tá? Para mim, eu só compraria a Hyperliquid. Eu não comprei Hyperliquid, tá, pessoal? Eu queria surfar um movimento de longo prazo, segurar ela para longo prazo, tá? Segurar ela para longo prazo. Mas eu não comprei Hyperliquid, só fiz um movimento de curto prazo. Surfei, botei um stop técnico aqui, ó. Só sofri um movimento aqui, eu peguei um stop técnico aqui, tá? Abaixo desse pavio, tá? Eu comprei ela aqui e sofri até um movimento. Foi até um movimento aqui de alta, foi até aqui, ó. Eu sofri um movimento aqui até os $40. Aqui eu vendi, tá? Eu vendi porque o contexto era um movimento assim, ó. Ela tava fazendo movimento com baixa de volume, pessoal. Tava fazendo movimento de alta com baixa de volume. Movimento de baixa de volume, isso aqui é um perigo. Com o contexto do Bitcoin. Isso aqui, pessoal, para mim é manipulação pura, tá? Manipulação pura. Preço altamente manipulável, tá? Por que eu falo isso? Porque, primeiro, não tinha estrutura para a gente fazer uma análise geral dela, porque ela estava muito curta. Ela só estava com isso aqui, tá? Fazendo só um pivôzinho aqui com a volta para mitigar. Isso aqui é um movimento que para mim foi uma surpresa. Ela fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, pessoal. Para mim foi uma surpresa, tá? Altamente manipulável. Por quê? Porque entendo uma coisa, eu não estou aqui para chutar movimento, pessoal. Eu estou aqui para analisar estrutura e probabilidade, ver a probabilidade ao meu favor. Ela fez a probabilidade mínima. Ela fez um movimento de probabilidade mínima. Porque o contexto do Bitcoin, queda. Contexto de altcoins, saída de liquidez, queda. Contexto macro, queda. Contexto Ethereum, mãe das altcoins, queda. Você vai acreditar que um movimento desse seja de alta igual isso aqui? Isso aqui é corretora, pessoal. Isso aqui é gente colocando o dinheiro inteiro para gerar a FOMO para dizer que agora a Hyperliquid é lua. Lembre-se da Polygon, pessoal. Lembre-se da Polygon. A galera vendendo Bitcoin no bear market para comprar Polygon. O que aconteceu com Polygon nesse bull market? Você que vai dizer, tá? Se você investiu em Polygon, você vai lembrar bem. Então, Hyperliquid, para mim, Hyperliquid, não me interessa essas regiões. Comprar a Hyperliquid aqui é loucura. Para mim, ela pode vir uma narrativa e dizer que ela vai para $1.000, $10.000. Para mim, pouco importa se ela vai para $10.000, $100.000. Vai sem mim. Vai sem mim, tá? Então, para mim, eu compro ativo estruturalmente falando. Ah, ela tá fazendo um boss aqui, fez um boss. E agora aqui fez um outro boss, tá? Não fez o movimento de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Isso aqui não é um movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não é aqui em Elliott, tá, pessoal? Ó, Elliott não é isso aqui, ó, pessoal, dela. Só para vocês não ficarem surpresos e achar que isso é um movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não é. Ó, isso aqui não é um movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso aqui não é isso. Primeiro porque a onda 4 ela não invalida o território da onda 1, tá? Então isso aqui não é um movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não é uma alta saudável. Para mim isso aqui é um movimento só corretivo, tá? Isso aqui é um movimento corretivo, não é alta. Para mim ainda não é alta, tá? Não é alta na Hyperliquid não, tá bom? Então, segurar esse ativo aqui, quem comprou, e esperando alto, eu realizaria aqui, tá? Quem tá comprado, eu realizaria bastante, deixaria só um percentual, tá? Porque para mim a Hyperliquid ainda vai visitar patamares mais baixos, tá? Mais baixos que isso aqui, fora de contexto, pessoal, deixando ineficiência para trás. Ela tá deixando ineficiência para trás, tá? Esse bloco aqui, ó. Era o que eu olharia para a Hyperliquid com alinhamento aqui, ó. É porque eu estou numa corretora da BitGet, né, pessoal? Então, como ela tem pouco tempo, fica complicado às vezes até de você fazer uma leitura aqui, ó. Região de POI, vou dar a calma para vocês, ó. Região de POI, bem aqui, o alinhamento aqui, a armadilha aqui, ó, tá? Eu pegaria, só pensaria aqui em $30. Se eu fosse comprar Hyperliquid, só compraria aqui em $30, tá? Então, basicamente, para mim, Hyperliquid é isso aqui. Ah, ela pode fazer ainda um movimento de alta aqui, pode sambar aqui, ó, fazer essa estrutura aqui, ó, fazendo uma estrutura aqui, possivelmente pode ser uma estrutura de distribuição, né, pessoal? Tá? De distribuição. Se eu tirar esse canal aqui lateral, tirar esse canal aqui, pronto, tá? O movimento aqui, ó, de possível buy clímax,
possível, tá? Que ainda tá muito cedo, mas pode acontecer. PSY aqui. Fazendo uma R com quebra do último fundo. Já perdeu o fundo, tá, pessoal? Já perdeu o fundo, já perdeu esse fundo aqui, ó. Ó, esse fundo aqui, ó. Já foi perdido, não estou no diário. Tá? Isso na BitGet, né? Não sei nas outras corretoras, não. Mas aqui, ó, fez o choque. Esse choque validado aqui, ó, tá dizendo assim: vou para baixo. Vou para baixo, quero ir para baixo. Tenho o desejo de ir para baixo para pegar quem é essa liquidez de baixo aqui, ó. É isso que eu vejo para ela. E aqui fazendo um movimento, ó, de um possível uptrust. Ela pode sambar aqui, ó, fazer um movimento de chamar a galera para alta, tá? Fazer ainda um movimento de UTAD. Não é obrigado a fazer esse UTAD aqui, ó. Não é obrigado, tá? Ela já pode cair daqui, porque ela já quebrou. Já fiz esse choque de quebra aqui, ó, pessoal. Já fiz esse choque, tá? Só um movimento de alta aqui, ó. Falsa alta. Para ainda vir sambar aqui, ó. Sambar. Fazer um movimento de última captura e aí varar para baixo, tá bom? Ou ela já pode vir daqui e fazer esse movimento aqui, ó, sem fazer o UTAD. Tá certo, pessoal? Mas eu espero Hyperliquid aqui na casa dos $30 e não nos $1.000, como muita gente está falando aí. É loucura, né? Você não sei onde é que esse pessoal tira esses números. É uma coisa louca, tá? Futuramente, quem sabe, né, pessoal? Se o contexto do Bitcoin mudar, mas o contexto, pessoal, é de queda, geral é de queda. Você vê uma moeda subindo assim, pessoal, fora de contexto. Olha Zcash, pessoal. Zcash, Bitcoin Cash. Pessoal, as moedas subindo fora de contexto, não tinha contexto e as moedas subindo. Aí pessoal lá comprando movimento já final de alta. É para tomar na cabeça mesmo. Ó, eu vou dar esse exemplo aqui. Olha Bitcoin Cash. Vamos lá. Vamos lá para Bitcoin Cash? Vamos lá. A moeda é uma moeda fundamentada, é uma moeda boa. Você quer comprar? É uma moeda boa, pessoal. Não vou dizer a você que a Hyperliquid é um projeto ruim, não. É um movimento maravilhoso. Mas o problema é. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui Bitcoin Cash, tá, pessoal? Porque às vezes eu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bitcoin Cash, Bcash, Bcash, BCH. Desculpa. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Meu Deus do céu, nossa, olha para onde ela foi, gente, que delícia. Foi para onde, pessoal? Onde a gente tinha dito que ela ia, né? Para onde é que ela foi? Nossa, foi capturar quem? Essa ineficiência com esse bloco, onde ela tá? Olha que coisa linda e maravilhosa. Você tá vendo, pessoal? Não deixa o mercado, ele não deixa, o mercado é eficiente, ele não deixa a liquidez para trás, tá bom? Me alonguei demais no vídeo. Fiquem com Deus, vou atualizar vocês ao longo da semana, tá bom? Se inscreve no canal, curta e compartilha se fez sentido para você, tá, pessoal? Se não fez sentido, tá tudo bem, esse não é o seu lugar. Acompanha aí outros youtubers que você acha que faz sentido para você, para a sua visão de investidor, tá bom? Mas aqui não é lenga-lenga nem mentira, aqui é verdade nua e crua, mas é isso que eu preciso colocar para vocês aqui, tá bom? Ser pelo menos uma luz no fim do túnel para muita gente, tá bom? Fica com Deus, um abraço, boa semana, valeu!